Boa tarde, segundo ano do ensino médio regular. Aqui é o professor Tiago e eu estou gravando esse vídeo para liberar para vocês uma devolutiva sobre a atividade 1 desse terceiro bimestre, né? Que foram feitas através de formulário na área de exatas, que envolveu química, física, matemática e biologia, né? E eu vou destacar para vocês as questões relacionadas à biologia, tá? A primeira questão e o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é que fala sobre o significado da sigla DNA, né? Que na verdade DNA o significado é ácido desoxirribonucleico ou ácido nucleico desoxirribose, né? Esse é o significado da sigla DNA. E o que é o DNA? Na verdade, o DNA ele é uma molécula que nas células eucariontes ela é encontrada no núcleo, né? E tem um papel importantíssimo, né, no controle da atividade celular, na produção de RNA, né, na hereditariedade, que é a transmissão de característica. E já tocando no ponto sobre RNA, que o DNA que faz a produção do RNA mensageiro, o RNA também é uma sigla, né, que tem o significado de ácido ribonucleico ou ácido nucleico ribose, né? E já começa a aparecer algumas diferenças que tem nessas estruturas. Esse desoxirribose da sigla do DNA é o nome que se dá ao açúcar do DNA. E o ribose é o nome para o açúcar do RNA. Então a gente já começa a perceber pequenas diferenças, né, que ambos são pentoses, né, que tem 5 estruturas de carbono, né, na sua composição. Mas vai fazer uma diferença que vai alterar a estrutura da molécula que eu vou colocar para vocês durante a minha fala, tá? Um outro ponto que eu quero chamar a atenção, que eu já acabei até falando, tanto o DNA quanto o RNA, eles não são células. Eles ficam no interior da célula, né? O DNA eu já citei anteriormente, o DNA nos eucariontes ele fica sempre no núcleo dos eucariontes, e no procarionte é encontrado disperso, todo espalhado, né? Porque lembrando que os procariontes não têm uma organização celular, então o DNA dele fica sempre espalhado, né, no citoplasma, no interior da célula, tá? O RNA a gente pode destacar também que muitos pesquisadores determinam que ele tem 3 tipos. Algumas pesquisas que eu já li colocam como 4 tipos de RNA, mas eu vou expor para vocês o que a gente tem de momento, né, de pesquisas para um único direcionamento, que é a de 3 tipos de RNA, que é contemplado com o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico, né? Cada um tem a sua funcionalidade, mas os 3 eles estão determinados em produzir toda a proteína que aquele indivíduo, aquele ser vivo necessita, que geralmente é determinada, né, principalmente nos eucariontes, é determinada pela molécula de DNA, né? O DNA envia a mensagem
de qual tipo de proteína, e o RNA é a molécula que executa, tá bom? DNA, na verdade, você vai encontrar nos seres vivos, né? E quem são os seres vivos? Seres vivos são os seres que possuem célula, né? Ou uma célula, ou várias células, né, no seu corpo, que no caso temos os exemplos de eucariontes que têm várias células na sua grande maioria. E os seres vivos seguem aquela organização de nascer, crescer, reproduzir e morrer, né? Que é um ciclo natural da vida, tá? Outro ponto que tinha na nossa atividade e relacionado, né, ao caderno do aluno e aos links que foram liberados para vocês no Google Sala de Aula, sobre o pai da genética, né, que foi um tema bastante trabalhado no nosso segundo bimestre. O pai da genética, na verdade, ele é o Gregor Mendel, né? Mas esse reconhecimento dele foi mais pelo fato dos trabalhos que foi direcionado por ele para explicar a hereditariedade, a transmissão de característica, né? Se vocês lembrarem lá que a gente até desenvolveu uma atividade, ele utilizou bastante as ervilhas em alguns experimentos, né, que ganharam bastante destaque na sociedade, tá bom? Então, o pai da genética é Gregor Mendel, né? Mas foi pelas experiências com hereditariedade, né? Quem ilustrou, né, a estrutura do DNA foi James Watson, né, e Francis, que foram eles que conseguiram apresentar para a sociedade as estruturas e os componentes da molécula de DNA, tá? Para finalizar, como eu já iniciei falando sobre a molécula de DNA, e vou falar um pouquinho de algumas outras diferenças, né, de DNA e de RNA, que o DNA ele tem na sua constituição as chamadas bases nitrogenadas, né? E essas bases nitrogenadas, tanto para DNA quanto para RNA, o DNA ele é composto pela adenina, citosina, guanina e timina. Já o RNA ele tem a adenina, a citosina, a guanina e a uracila, tá? Percebam que não tem a timina, o RNA ele tem a uracila. E algo importante que cai bastante em vestibular é o pareamento de DNA, né? O que é o pareamento de DNA? Quais as bases nitrogenadas que têm uma afinidade com a outra? No caso, para DNA, a adenina sempre tem afinidade com a timina, né? Sempre terá a busca de uma se aproximar da outra por causa de afinidade, tá? E a citosina sempre buscando o pareamento, a proximidade com a guanina, tá? No caso do RNA, a adenina ela vai ter atividade com a uracila. O pareamento que ocorre é a adenina com uracila. E permanece o pareamento, a proximidade, né, de citosina e guanina, tá? E o outro ponto também que muitos pesquisadores, livro didático, internet colocam, que é outra diferenciação que ocorre, é que a molécula de DNA, eu vou falar da palavra geralmente, por quê? Porque já foram encontrados DNA com 3 fitas, né,
três fitas ou cadeia, com duas, com uma, já foram encontrado RNA com duas, né? Mas no geral, que cai bastante no vestibular, no geral, DNA é constituído por duas fitas entrelaçadas uma na outra, né? Que é a fita molde e a complementar, e o RNA ele é constituído por uma fita de RNA, tá bom? Eu espero que todos vocês continuem bem, tá? E deixo um abraço para vocês e fiquem com Deus. Até mais.